Eu quero convidar os irmãos a ler comigo um texto inicial que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, e o verso de número 5, está aí na projeção, aqueles que quiserem acompanhar aqui, na tradução NVI. Nós estamos falando esse mês sobre piedade, uma vida piedosa. E acredito que ficou claro para nós, mediante todas as ministrações que nós ouvimos aqui, tudo que foi dito a respeito desse assunto, de que piedade não se trata necessariamente, ou somente, de você se sentir pena ou você ter dó de alguém, não é nesse sentido. Mas a piedade que nós estamos tratando aqui não é só voltada a essa compaixão, mas é uma vida de integridade, de comunhão com Deus, de adoração, de devoção. E é nessa linha que a gente vai trabalhar a mensagem dessa noite, tá bom? O Evangelho de João diz assim, verso 5, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É bem forte, Se a gente for analisar a fundo o texto, coisa alguma, não podemos fazer nada sem Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor preparou para nós. O Senhor fica conosco, ó Pai, que teu Espírito Santo fale ao coração da tua igreja, que Ele possa usar a minha vida nesse momento como um canal, como um instrumento do Senhor, para que nós possamos ser edificados nessa noite, por meio da tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração e eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus que a faço. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, capítulo 15, é um texto um pouco conhecido, Acredito que todos vocês já devam ter passado por ele ou pensado alguma coisa a respeito desse assunto. Mas é uma mensagem muito rica, muito profunda. O contexto do capítulo traz muitas lições para nós. Mas eu quero aqui destacar alguns pontos para a gente trabalhar nessa noite e refletir a respeito da nossa vida de comunhão e relacionamento com Deus. Essa passagem, ela apresenta para nós uma metáfora, que Jesus ele se coloca ali como a videira verdadeira. O primeiro verso do capítulo, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se ele fala que ele é a verdadeira, porque provavelmente deve ter as falsas. E aí eu começo a pensar no que eu estou ligado. Eu, como um cristão, a minha espiritualidade, a minha vida com Deus, ela está de fato ligada através de Jesus. Jesus é o mediador dessa conexão que nós temos com Deus. E Jesus ali, ele se apresenta como essa videira verdadeira, para ele, na verdade, ilustrar essa relação vital e necessária que nós, como os discípulos dele, precisamos ter. Porque isso é extremamente importante para nós. É muito claro, fica muito claro para nós que quando você faz uma poda, quando você corta um galho, um ramo de qualquer espécie de planta que for, infelizmente, ela vai morrer. Porque você cortou a conexão dela, ela não vai suprir, não vai ter mais como ela reter nutrientes, ela vai secar. A rosa, quando você compra ela ali, ela é bonita, ela é formosa, ela acabou de ser cortada ali, mas daqui a pouco ela vai começar a murchar. E a nossa vida espiritual, ela é basicamente dessa forma. Se a gente perder essa conexão com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós vamos começar a murchar, nós vamos secar. E Jesus, ele revela que há uma necessidade dessa união contínua, e permanente com Ele, para que nós, discípulos dele, possamos viver essa vida abundante e frutífera de espiritualidade e de testemunho. A metáfora da videira que nos é apresentada aqui ilustra claramente a verdade de que a permanência em Cristo é algo necessário para nós. Nós precisamos estar conectados em Jesus.
Não é apenas um ato inicial da fé, porque nós achamos que é assim, né? Nós vamos lá, fazemos a profissão de fé, e a partir de ali, nada precisa mudar. É só um ato inicial, é uma atitude inicial. É como se a gente simplesmente fizesse ali aquela declaração pública e não precisa mais de nada. Mas não é simplesmente esse ato inicial que se baseia em um relacionamento com Deus, mas é no compromisso contínuo, é na obediência, na submissão, é na dependência. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida, ela depende de Jesus. Ela precisa de Jesus. E os ramos não podem produzir frutos por si mesmo. Entende? Ele precisa dessa conexão para que ele receba a vida. Então, da mesma sorte, irmãos, somos nós. Porque nós só podemos ter essa vida espiritual, sadia, saudável, né? E produzirmos frutos se estivermos ligados, conectados com Cristo. A nossa vida, ela só vai produzir um testemunho piedoso se estivermos intimamente conectados com Jesus. Não tem outro meio. Porque a fidelidade nos tempos atuais, ela está um pouco extinta. Se nós olharmos os relacionamentos, nós percebemos que as pessoas têm trocado, né, os valores por conveniências. Ou seja, facilmente se vendem, se corrompem por interesses pessoais. Mas a vida cristã autêntica, ela exige essa profundidade, essa constância, esse compromisso com Cristo. E nessa passagem, Jesus, ele se apresenta como a videira e ele nos convida a estarmos ligados nele, a essa necessidade, né? Ele nos convida a viver essa vida piedosa de relacionamento e fidelidade com ele. E esse relacionamento, ele se dá pela permanência, pela constância e pelo compromisso que nós firmamos com Ele. Sendo assim, irmãos, como nós vamos demonstrar uma vida piedosa de testemunho? Então, eu queria que você pensasse comigo nessa noite em algumas evidências que demonstram essa vida piedosa de testemunho que nós devemos ter em Deus. E, em primeiro lugar, um testemunho piedoso, ele começa com a permanência em Cristo. Jesus, ele declara lá no verso 4, ele diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo significa essa dependência diária de comunhão. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Não é simplesmente momentos esporádicos que nós vamos ter comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Cristo, ela precisa ser algo constante, de permanência. Lá no verso 5, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. O testemunho piedoso, ele começa com uma relação com Jesus, onde nós precisamos ter a consciência de que Ele é vital para nós. É necessário que nós estejamos conectados com Jesus para que a nossa vida possa ser saudável, espiritualmente falando. Jesus, ele se declara a videira verdadeira, revelando que Ele é a fonte de toda a vida. E permanecer nele implica em algo contínuo. É uma ação de persistência e não de desistência. Porque nós percebemos que a vida, a caminhada na fé, ela não é algo fácil. Mas nós percebemos também que as pessoas desistem.
elas abandonam a fé por qualquer coisa, por qualquer motivo. Nós não vemos uma constância, uma persistência, sabe? Nós não percebemos o esforço das pessoas em se manter fiéis a Jesus. Porque é só vir um vento contrário que a gente já está abandonando o barco, a gente já está pulando fora, a gente está abrindo mão da nossa fé, abrindo mão dos princípios, dos valores. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que essa permanência, essa persistência, ela precisa resistir tudo, custe o que custar. E permanecer em Cristo não é apenas uma questão de crença intelectual, mas é um relacionamento orgânico, onde a relação ela se dá de maneira natural, espontânea. Não precisa não precisa ser forçado, algo coercitivo ou manipulado. É algo espontâneo, isso tem que brotar de nós. É a vontade própria de cada um de nós, é o desejo de estarmos em Cristo. Você tem o desejo de permanecer em Deus? Você tem o desejo de estar conectado com Cristo? Porque isso tem que partir de mim, tem que partir de você. Isso não é ninguém que vai fazer por nós. Então, assim, eu preciso decidir, eu quero permanecer em Cristo, eu preciso estar em Cristo. É uma decisão pessoal. Nós precisamos decidir sobre o viver ou não em Cristo e para Cristo. Que a palavra nos diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a nossa vida também é dele, por ele e para ele. A nossa vida ela precisa ser vivida para ele. Mas o que te faz estar aqui hoje, nessa noite? O que te faz você vir da sua casa até este lugar? Qual é o motivo? Qual é a causa de você estar aqui nessa noite? Seu filho? Sua mãe, que às vezes dá um empurrão? O marido? A esposa? Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Um amigo? Eu não sei. Ou você está aqui hoje porque você ama a Jesus e decidiu escolher viver e permanecer nele. Porque aí nós começamos a olhar para a nossa vida espiritual e aí começa a levantar sinais. E aí eu pergunto, será que nós temos cultivado essa intimidade com Deus? Porque nós precisamos avaliar os nossos hábitos. Se eles, de fato, estão nos conduzindo a Deus. Porque qual é a nossa rotina diária? Qual é a sua rotina diária? A oração, a leitura bíblica, a consagração, ela tem feito parte da sua rotina? Eu sei que é uma rotina pesada, cheio de afazeres, de tarefas, de compromissos, mas a parte que lhe cabe única e exclusivamente para cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, está separado para Ele? Porque o mundo precisa ver em nós uma autenticidade cristã, onde o nosso testemunho não seja apenas em palavras, mas em prática, onde se revela claramente uma conexão entre nós e Jesus. Porque se nós estamos conectados em Jesus, nós seremos pessoas diferentes. O tempo passa, os dias acabam, os meses se vão, os anos se findam, mesmo com lutas, com dificuldades, que muitas vezes batem à nossa porta, nos pegam de surpresa, mas mesmo com tudo isso, mesmo com os problemas, nós permanecemos firmes em Jesus. Isso é ter uma conexão, isso é ter permanência em Cristo, isso é permanecer em Cristo, porque Ele é a nossa fonte, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta,
É Ele que nos guia, Ele que nos direciona, nós dependemos dEle. Ele é a fonte de todas as coisas. É Ele que nos faz superar tudo isso. Por isso, irmãos, permanecer em Cristo é essencial para revelar um testemunho piedoso. Ao passo que permanecemos nele, Ele permanece em nós. E isso faz toda a diferença. Porque a Bíblia diz assim, Cristo em mim, esperança da glória. Ou seja, o fato de permanecermos nele permite que Ele cuida de nós. O fato de permanecermos nele nos permite ser cuidado por Ele, ser protegido por Ele. Mas o fato dele permanecer em nós garante para nós a vida eterna. E aí eu pergunto para você, você está permanecendo em Jesus ou apenas visitando-o? Porque sabe aqueles enxertos que não dão certo? Às vezes acontece conosco, com a nossa vida espiritual. Nós nos aproximamos de Deus somente nos momentos que nós precisamos, na hora da necessidade. E deveria ser ao contrário, irmãos. Nós precisamos de verdade permanecer em Cristo, independentemente das circunstâncias. Porque se a nossa vida for pautada em circunstâncias, a nossa permanência com Cristo, ela não vai acontecer. Porque quem tem uma vida tranquila aqui, sem problema? É difícil. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas aflições. Aquilo que tira o nosso sono, as nossas preocupações, os desafios que nós temos todos os dias que enfrentar. Porque se nós esperarmos um momento em que nós não tivermos nada disso na nossa vida para permanecermos em Jesus, esse dia não vai chegar. Então, que nós possamos nessa noite entendermos que um testemunho piedoso, ele exige uma permanência em Cristo. Sabe, aquela paz que excede todo o entendimento que a Bíblia nos ensina, que Jesus, ele disse assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Porque o mundo, a paz que o mundo prega, é uma paz sem problema, quando está tudo confortável. Mas a paz que Jesus dá é aquela paz que conforta o nosso coração, que tranquiliza o nosso interior, mesmo em meio às turbulências da vida. Nós temos paz, porque nós confiamos nele. Nós permanecemos nele, nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas. E que no momento certo, aquilo que nós precisamos, ele vai nos abençoar. Então, irmãos, que nós possamos permanecer em Jesus, nos esforçar para que isso aconteça. Nós não venhamos a deixar a nossa fé esfriar por causa dos problemas, das dificuldades. Mas busque a Deus, se achegue. E eu tenho certeza que a forma como você vai lidar com a sua vida espiritual, ela vai ser diferente. Em segundo lugar, um testemunho piedoso, ele se manifesta na frutificação para o reino, que é um resultado visível, perceptível de piedade. Jesus diz lá no verso 8, que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. E só assim mostramos que somos seus discípulos. O verso 16, ele reforça isso, dizendo que ele nos escolheu para isso, para que dessemos muito fruto. E frutificar, muitas vezes, irmãos, tem a ver com esse resultado improvável. Porque é fácil cultivar uma coisa tendo o solo preparado, a terra arada.
Você vai lá, planta a sua sementinha, faz a sua regação, tem adubo, está tudo tranquilo. Mas essa frutificação, ela tem a ver com um resultado improvável, que é aquele que mesmo em meio às condições contrárias, adversas, desfavoráveis, insistentemente nós permanecemos, porque nós confiamos em Cristo. Porque Ele vai dar o resultado. Então a gente permanece. É assim que Deus faz conosco. O tempo todo Deus nos está dando uma nova chance, uma oportunidade. Porque nós somos frutos improváveis. Eu sou um fruto improvável. É assim que nós devemos nos portar, por exemplo, com aquelas pessoas que aos nossos olhos são improváveis. Que achamos que não tem mais jeito. Que é caso perdido. Que não tem solução. Mas para Deus tem sim, irmãos. Para Deus tem sim, porque Deus é o Deus do impossível. Para Deus tem solução. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de fazer um deserto florescer. Ele é capaz de fazer sair água da rocha. Ele fez o mar se abrir, Ele fez o vento se calar, o mar aquietar com o seu poder. O que é para Ele uma transformação de vida? Deus é o Deus improvável, do improvável. E esse fruto, essa frutificação do reino, tem a ver também com o caráter de Cristo. Porque ao passo que nós somos alvos da graça de Deus e nos tornamos esse fruto improvável, esse resultado da ação de Deus, mesmo que contrário aos olhos humanos, essa transformação, ela causa em nós uma mudança de caráter, de comportamento. Isso tem a ver com a mudança do indivíduo, o modo de viver, de agir. Porque hoje parece que nós não vemos mais diferença. Antigamente o cristão, ele era até rotulado pela sua forma de vestir, pelo seu jeito de falar, pela sua mansidão, pela sua educação. Óbvio que tem vários fatores, irmãos, tem temperamentos diferentes, mas tudo isso era para ser equilibrado, era para ser estabilizado com a ação do Espírito Santo em nós. E por que isso não acontece hoje? Por que a gente olha para as pessoas e muitas vezes é difícil de identificar se ela é um cristão ou não? Porque o resultado de uma vida com Deus é uma mudança. É uma mudança no caráter, na postura, na forma de agir, em como se corresponde. Eu não consigo, irmãos, ver uma pessoa que foi alcançada por Cristo não ter mudança. Eu não consigo. Porque eu olho para a minha vida, o que Deus fez em mim, para mim está muito claro que foi uma ação de Deus. Se você olhar para você hoje e ver quem você é, você consegue enxergar uma transformação? É óbvio que sim. Aonde você estava, quem você era, aonde você está hoje, o que você é hoje, como você vive hoje, tudo isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Tem que haver essa transformação. A partir desse encontro com Cristo, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem sonegava não sonega mais. Enfim, a gente deixa o comportamento, a velha natureza, de lado. Porque há um novo Josué em atividade a partir de agora. Então, irmãos, essa transformação, ela é necessária porque, através dela, outras vidas também serão alcançadas. Tem pessoas de olho em nós. Tem pessoas mirando eu e você. E um deslize que nós cometemos
é motivo suficiente para eles zombarem de nós cristãos. Mas não é crente? Ele está fazendo isso aí? Ah, pastor, não acredito. Você viu? Olha o que a gente vê na internet hoje, irmãos. Mau caratismo, falta de reverência. Pessoas que usam a fé para benefício próprio, mancham, envergonham o nome de Deus. Isso não está sendo frutificação para o reino. Está denigrindo, está envergonhando o nome de Deus. E que Deus nos livre e nos guarde de sermos pessoas assim. Que nós possamos de fato ser esses frutos improváveis, que a sociedade podia ser que rejeitava, que não estava a fim de investir em nós, mas Deus olhou para nós com um olhar de amor e misericórdia e nos alcançou, transformou a nossa vida, nos colocou de pé, nos deu novamente integridade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso que nós nos reunimos neste lugar, é para adorar o nome daquele que um dia nos alcançou, daquele que um dia mudou a nossa vida, mudou a nossa trajetória, mudou a nossa história, fez de nós alguém diferente. E através disso, irmãos, outras vidas são alcançadas. Mateus 28, 19, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos. O discípulo, ele ouve tudo o que o mestre diz e faz tudo o que ele manda. Você é discípulo de Jesus? Então nós faremos discípulos através do nosso testemunho, porque a nossa vida revela o poder de Deus de transformação. Faremos discípulo através do nosso testemunho, da forma que nós vivemos, de como nos portamos. E aí eu pergunto, a nossa vida ela tem produzido frutos que honram a Deus? Nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes têm apontado para Cristo? Você tem direcionado pessoas a Jesus por meio da sua vida e do seu testemunho? As pessoas olham para mim e para você hoje e dizem assim: eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Porque é tão gostoso, a gente percebe muitas vezes, né? Mas como que Deus muda as pessoas, né? Isso é muito lindo de ver. Principalmente quando a gente acompanha todo esse processo. E a gente tem o parâmetro, né? De como a pessoa era antes e o que ela se tornou em Deus. Isso é muito satisfatório, irmãos. Mas tomara que nós sejamos esses alvos. Que as pessoas olhem para nós e desejam ser como nós. Que nós não venhamos ser pedra de tropeço para a fé de outros. Saiba que para frutificar é preciso podar os ramos. E Deus, muitas vezes, como um agricultor, Ele poda, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Circunstâncias, situações, momentos difíceis, que às vezes nós precisamos enfrentar. Mas tudo isso é para trazer maturidade, para fortalecer a nossa fé, para nos dar base, para nos preparar para o futuro. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E tudo isso para nos aperfeiçoar, irmãos, para nos forjar. Então nós não podemos rejeitar essa disciplina de Deus muitas vezes, com murmuração, porque ela é crucial para nós, ela faz parte do processo de frutificação, para que nós possamos revelar um testemunho piedoso.
Então nós precisamos permanecer, mesmo que as condições estejam contrárias, porque o propósito de Deus ele vai ser estabelecido, mesmo que nós não quisermos, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E um terceiro e último ponto, que o testemunho piedoso ele é comprovado pela obediência. Acho que aqui já mudou, não? Obediência à palavra. O verso 10 diz assim: se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Jesus agora, ele conecta a permanência e o fruto ao amor e à obediência. O amor verdadeiro, ele resulta em uma fidelidade prática. E a obediência é o selo da fidelidade. Porque quem ama, obedece, e quem obedece, permanece. Obediência aos mandamentos de Cristo revela a nossa conexão com Ele e o quanto nós o amamos. E aí eu te pergunto, se nós examinarmos a nós mesmos hoje, as nossas motivações, o que nós fazemos para Deus, tem sido por obrigação, por imposição ou por amor? Estamos vivendo uma geração do descartável. As pessoas trocam os valores. Relacionamentos estão acabando por qualquer coisa, qualquer motivo. Infidelidade nos casamentos, nas amizades, nos relacionamentos, nos púlpitos, nas vocações. E aí, no relacionamento com Deus, não é diferente. A cultura moderna, ela diz assim, se não te agrada mais, abandona. Está machucado? Está te ferindo? Larga. Está difícil? Troca para o mais fácil. Mas o texto de João 15, Jesus, ele diz assim, permanecei em mim. E a pergunta que ecoa nesse momento é, será que nós permaneceremos quando todos se afastarem? Será que nós vamos continuar frutificando mesmo quando o solo estiver seco? Quando nós olharmos e não vermos condição? Será que nós permaneceremos em meio à sequidão? Nós continuaremos obedecendo, mesmo quando todos estiverem em desobediência? Porque se a sua fidelidade depende de circunstâncias, ela não é piedosa, ela é interesseira. Em João 15, Jesus, ele não está nos convidando para sermos religiosos. Você pode ter até um nome num rol de membros de uma igreja, mas isso não significa nada. Você pode continuar sendo um ramo seco. Você pode conhecer a Bíblia, mas nunca ter conhecido Cristo. Você pode fazer caridade, mas pode ser que você não tenha fruto do Espírito. Você pode estar dentro de uma igreja, mas fora do reino. Você pode estar perto da religião, mas longe de Deus. Mas hoje, nessa noite, Jesus, ele te chama para perto dele, para viver uma vida diferente, baseado na intimidade, no relacionamento, na obediência, onde você viverá os melhores dias da sua vida. Pode ter certeza disso. Onde você vai experimentar da fonte da vida, onde você vai beber uma água que sacia sua sede. Para de ficar correndo atrás das coisas. Descansa no Senhor. Permanece nele.
Você viverá tudo isso, irmãos, se entender nessa noite que você precisa de Jesus. E que um testemunho piedoso, ele é evidenciado pela permanência em Cristo. Ele é manifesto na frutificação para o reino. E ele é comprovado na obediência à palavra. O verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é lançado fora e secará. É possível parecer fiel e aprovado diante dos homens e infiel e reprovado diante de Deus. Mas também é possível viver uma vida piedosa, de bom testemunho, se permanecermos de fato em Cristo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Não é permanecer, não é estar na igreja, não é estar nos compromissos, é estar em Cristo. Se você entende que tem vivido sem produzir nada para Deus, se você reconhece que precisa permanecer mais, se você percebe que a sua obediência ela tem fracassado, que o seu amor tem esfriado para com Deus, hoje Ele te chama de volta a permanecer, a se conectar à videira verdadeira, para que você seja agraciado pelo cuidado e pelo amor de Deus. Ele está exigindo uma união com Ele, para que a gente possa frutificar. Ele está exigindo que nós voltemos a Ele. Eu não sei como que está a sua vida espiritual atualmente. Mas lembra da fase do primeiro amor? Quando a gente vem para Cristo, nós desejamos estar o tempo todo na casa dEle. Nós estamos participando das coisas, aquele amor, aquela devoção, aquele desejo arde no nosso coração, nós abrimos mãos das coisas lá fora, nós deixamos de fazer algo para nós, dos interesses pessoais, para poder servir a Cristo, para estar com Cristo, para estar em comunhão. Que tal você voltar a experimentar tudo isso? É só você voltar. E é interessante, irmãos, que mártir, a palavra testemunho é mártir. Ou seja, mártir é pagar o preço de amar a Jesus independente do que aconteça, mesmo que custe a sua vida. Será que nós estamos dispostos a isso? Então, que você possa pensar nessa noite a respeito disso. Como você está vivendo e se a sua vida tem manifestado um testemunho piedoso diante desse mundo corrompido. Amém, queridos?